Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Serrano, aqui do canal TI Fácil, e vamos continuar a nossa aula onde nós estamos falando de backup do Windows Server. Sabemos que no cenário de hoje, nós estamos falando aí do ano de 2020, não dá para imaginar uma empresa sem backup dos seus dados. Esse recurso ele ganhou um capítulo à parte nos últimos tempos, principalmente pelo tamanho da sua importância. Esse recurso ele ganhou um capítulo à parte. Tamanho é a sua importância, né? Hoje em dia, os gestores eles contam com várias ferramentas que permitem a configuração de rotinas de backups de maneira automatizadas. Uma dessas ferramentas é o backup do Windows Server, que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Agora, se você está aí nos assistindo, agora se você que está aí nos assistindo não sabe como fazer a instalação deste recurso, clica no link que está aparecendo na parte de cima do seu vídeo que você será redirecionado para essa aula. Bom, antes de nós irmos para a parte prática e fazermos as configurações da rotina de backup, a primeira coisa que precisamos definir é qual tipo de backup vamos fazer. A primeira opção é o backup completo. É o mais simples e também o mais utilizado. Ele vai criar uma cópia completa de todos os dados do local que você escolheu para fazer backup. A segunda opção é o backup incremental. Ele é um pouco diferente do backup completo. Ele faz uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup que foi realizado. Então, vamos imaginar que hoje é segunda-feira. Você faz um backup completo. Amanhã, na terça-feira, você que resolve fazer um backup incremental. Ele vai olhar todos os dados do backup completo, que foi feito na segunda-feira, e o que estiver diferente, ele faz o backup. Os que estão da mesma forma, sem nenhuma alteração, ele simplesmente pula. Você tem um ganho aí de velocidade, de tempo de backup, né? E a terceira forma é o backup diferencial. Ele é bem semelhante ao backup incremental, porém, ao invés de criar uma cópia do último backup, ele cria uma cópia do último backup completo. Então, vou dar um exemplo. Segunda-feira a gente faz um backup completo, terça, quarta, quinta a gente faz um backup incremental. E na sexta-feira a gente resolve fazer o backup diferencial. Então, os backups incrementais ele sempre vai pegar do backup anterior que ele encontrou. Esse diferencial, ele não vai pegar da quinta-feira ou da quarta-feira, ele vai pegar do backup completo. E no nosso exemplo foi segunda-feira. Então, o backup diferencial, ele vai fazer o backup de acordo com o que está na segunda-feira no backup completo, tá bom? Então, nós temos basicamente esses três tipos de backup que nós utilizamos para a empresa: o backup completo, o backup incremental e o backup diferencial. Muito bem. Agora que nós já sabemos os tipos de backups, nós precisamos definir onde vamos salvar esses backups. E é nesse ponto que não tem como a gente fugir do servidor NAS, como eu trago aí na imagem para vocês. Ele é um servidor de armazenamento que ele vai conectado em sua rede. Geralmente ele é local, ele é na sua própria empresa, ele não é feito remotamente. A vantagem é que o NAS ele pode ter vários HDs conectados trabalhando em RAID, que é uma replicação entre os HDs. Então isso ajuda bastante. Você pode ter ali 3, 4 HDs utilizando eles apenas para fazer o backup da sua empresa. Um outro equipamento são as fitas magnéticas. O preço dessas fitas elas são extremamente baratas, o que é uma vantagem. Ela é muito parecida com aquelas Ela é muito parecida com aquelas fitas cassetes que a gente utilizava no rádio do carro, em casa mesmo, para ouvir música. É bem semelhante. A diferença, é claro, está na capacidade de dados armazenada dentro dela.
Nós também podemos fazer o uso de backup. Nós também podemos fazer o uso de HDs externos, de cloud, entre várias outras formas. Tá? O importante, não quero estender muito esse assunto para não prolongar o vídeo, é identificarmos quais são os equipamentos possíveis para a gente poder trabalhar. Bom, agora que a gente já identificou, vamos lá para o Windows Server, onde a gente vai fazer na prática uma rotina de backup. Bom, pessoal, já estou aqui com o meu sistema servidor. Na aula passada nós já fizemos a instalação do serviço de backup, do recurso, na verdade, de backup. Então agora nós vamos lá em ferramentas e vamos clicar em backup do Windows Server. Ele abriu aqui para nós o painel onde nós vamos trabalhar, vai fazer os backups. É possível vermos aqui que nós não temos nenhum backup ainda feito. Um detalhe importante que eu acabei não falando para vocês é que todo backup, apesar da gente já saber quais são os tipos de backup, né? Backup incremental. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é, além de sabermos quais são os tipos de backup e também onde é que a gente vai armazenar, quando a gente fala do local de armazenamento, jamais podemos fazer um backup no mesmo local onde está a origem dos dados. Porque veja bem, é, a intenção de fazer backup é exatamente proteger os seus dados de uma possível perda. Então, vamos imaginar que você faz um backup e armazena ele na mesma unidade. E essa unidade, ela queima ou, sei lá, acontece algum acidente e ela para de funcionar. Bom, você perdeu todos os dados da sua empresa e também todos os backups que você fez. Ou seja, de nada adiantou. Então é um erro que às vezes eu vejo isso em algumas empresas e eu vejo algumas pessoas fazerem isso. É um erro você fazer backup e armazenar ele na mesma unidade de armazenamento, tá bom? Sempre escolha uma unidade diferente. Pode ser local, pode ser ela na rede, pode ser ela fora da sua empresa, pode ser ela na nuvem, mas nunca faça um backup no mesmo local de origem. Então vamos lá. A primeira coisa, aqui do lado direito nós temos o agendamento de backup, o backup único e o recuperar. Eu vou começar pelo backup único, que é mais rápido. Bom, clicando aqui em backup único, ele mostra para a gente um assistente, onde ele dá a opção de escolher ela caso tenha criado um backup agendado. Na verdade, esse backup único, ele não te restringe fazer ele se você já tiver um backup agendado. Tá? Você pode fazer ele a qualquer momento. Na hora que você decidir fazer um backup, você usa o backup único. Então vamos clicar aqui em avançar. Agora ele pede para a gente selecionar as configurações, né, que tipo de configuração deseja agendar, um servidor completo ou um personalizado. O completo, onde ele está recomendado, ele vai fazer o backup de tudo que você tem no seu servidor, dos aplicativos, dos dados, de tudo, de todas as suas configurações. Não é o caso. Então eu quero apenas dos dados que estão lá no na nossa unidade de armazenamento. Vou clicar em personalizar e vamos em avançar. Aqui ele pede para a gente selecionar onde está esse backup, então vou adicionar os itens, ou seja, a origem dos dados. E aqui eu tenho a unidade de armazenamento E. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que eu fiz para vocês verem. Aqui eu tenho, que nós viemos trabalhando nas aulas passadas, a unidade E, onde nós temos toda a estrutura da nossa empresa que a gente está montando. E eu também criei aqui uma nova unidade, como se eu tivesse inserido um novo HD na minha máquina, onde nós vamos fazer o backup dele, tá? Diferente, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Não podemos fazer na mesma unidade onde estão os dados e, principalmente, não podemos fazer onde estão os nossos arquivos de sistema. Então, tem uma unidade nova aqui para fazer. Vamos voltar lá.
Vou selecionar aqui ó, dados, vejam que é bem simples, eu posso selecionar a pasta que eu quiser, da maneira que eu quiser, então eu posso salvar dados, posso salvar aqui perfil móvel, vamos imaginar que eu não quero pasta base, então eu não deixo ela selecionada, ou se aqui da pasta dados eu não quero a área de TI, eu venho aqui e tiro a seleção, então é bem flexível essa parte aqui de seleção de arquivos, tá bom? Bom, eu vou selecionar a unidade inteira de dados e vou clicar em OK. Vou avançar, tá? Ele mostra aqui para a gente o resumo, vou clicar em avançar. E agora ele pede para nós selecionarmos o tipo de armazenamento para o backup. Pode ser uma unidade local ou uma pasta compartilhada. Eu vou usar uma unidade local, que é a que eu mostrei para vocês. Vamos em avançar. E agora ele vai mostrar aqui para nós qual é o destino e precisamos fazer essa seleção do destino. Então, selecionar aqui, ele está mostrando reservado pelo sistema, eu preciso mudar isso. E eu vou colocar aqui na unidade onde eu chamo ela de backup, que é a unidade F. Seleciono ela, ela vai mostrar o espaço total do destino e o espaço livre para backup. Então é importante ver se existe espaço disponível também para fazer esse backup único. Vamos em avançar. Ele dá um resumo do que vai ser feito e agora eu clico aqui em backup. E pronto, já está sendo feito o backup do nosso sistema, dos nossos dados, na verdade, né? Tudo aquilo, toda a seleção que nós fizemos, ele está realizando agora. Então vamos aguardar, terminando, eu já mostro para vocês como ficou. Pronto, olha lá, vejam que o backup ele já foi concluído, ele está mostrando aqui que os dados transferidos, nós temos 8,29 megas de 8,29 megas. Vamos clicar em fechar. E agora aqui na nossa janela de status, na nossa área principal, nós já podemos ver que nós temos um backup feito dia 28 de maio, às 18h33. A descrição dele foi feito com êxito. E mais embaixo nós temos os status, né? Então temos aqui a Copa mais recente e por enquanto não temos nenhum próximo backup. Isso aqui vai funcionar quando nós trabalhamos com agendamento de backup. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é lá no na nossa unidade de backup, quero mostrar como é que ficou esses arquivos. Então vamos lá em backup e vejam que ele cria uma imagem de arquivo do próprio sistema. Tá? Ele não mostra como está lá na pasta. Ele vai criar aqui uma imagem e depois, conforme a gente vai fazendo a restauração desses arquivos, ele monta esses arquivos novamente. Então vamos fechar. Já trabalhamos aqui o backup único. Agora vou fazer o seguinte: eu vou lá na minha unidade de dados, vou selecionar aqui a unidade relativa, vamos aqui em dados, vamos ver se tem alguma coisa em compras. Ó, em compras a gente tem vários arquivos, vou apagar todos eles daqui. Vou deletar e perdemos os arquivos do usuário. Né? Então tem lá compras, está zerada, não tem nada. Então o nosso usuário ele vai começar a trabalhar, ele nota que não tem mais o arquivo ou que ele está corrompido e ele liga lá no centro de suporte onde ele vai pedir a restauração. Como é que funciona? Bom, a restauração, primeiro eu preciso entender qual é a política de backup que eu tenho e a política de recovery que eu faço dentro da minha empresa. A partir disso, eu vou fazer um filtro, analisar os melhores dias e horários e vou fazer a restauração do arquivo ou informar para o usuário qual é o backup mais próximo que eu tenho daquele horário que ele precisa. Bom, vou fechar aqui, nós só temos um, mas eu quero mostrar como é que funciona agora a restauração. Vou clicar aqui em restaurar, ele abre para a gente um assistente, como padrão isso aqui, né? Sempre vai fazer para nós. Deixa eu melhorar minha janela aqui, porque eu não consigo enxergar aqui embaixo. Ué,
Bom, ele abriu aqui o assistente para nós e ele faz a pergunta: onde está o backup armazenado que você deseja usar para a recuperação? Então ele está nesse servidor, um backup armazenado em outro local. Posso selecionar ele e agora eu vou clicar em avançar. Nessa janela ele vai mostrar para a gente em negrito todas as datas que ele encontrou um backup. E aqui no nosso calendário é possível ver que apenas o dia 28 está em negrito. Então, clicando sobre ele, ele mostra aqui para a gente também uma janela com todos os horários em que ele encontrou backup naquele dia. Ele mostra aqui para a gente também o status, ele está disponível, está online, é possível fazer, e os itens recuperáveis. Eu vou escolher esse backup e vou clicar em avançar. Nessa janela, ele pergunta: deseja recuperar que conteúdo? São arquivos e pastas? São arquivos de volume? Vou manter arquivos e pastas e vou clicar em avançar. Nessa janela, ele pega aquele arquivo de backup que nós acabamos de ver que ele criou uma imagem dele e ele monta para nós uma estrutura parecida, né, idêntica à estrutura do backup original. Então eu vou lá em SRV, é possível ver lá a pasta dados, né, dentro dela a gente tem todas as pastas que selecionamos para fazer o backup, pasta compras, pasta financeira e pasta TI. O que nós queremos é do setor de compras. Então, clicando aqui na pasta compras, é possível ver todas as pastas, todos os arquivos, tudo que tinha dentro dessa pasta e que é possível restaurar. Então, eu vou clicar nela e vou selecionar todos os arquivos e vou clicar em avançar. Ou melhor, para não ficar igual, vou selecionar apenas esses três últimos aqui. O Certutil, Check Disk e vou clicar em avançar. Agora ele pede o destino. Aqui eu posso colocar no local de origem, onde foi feito, onde o usuário pediu aquele backup, ou eu posso escolher um outro local. Às vezes ele deseja que seja enviado para uma pasta particular dele. Então, eu clico aqui nesse caso em outro local. Mas vamos aqui no local de origem. Agora, quando o assistente encontrar itens no backup que já existe naquele local, o que ele vai fazer, né? Qual é a ação dele? Então, se ele tem lá um arquivo chamado teste e está corrompido, mas ele está lá no arquivo, ele quer fazer o backup de ontem, que esse arquivo estava normal. Agora, o que ele faz quando ele encontrar essa situação? Então, ele pode criar uma cópia para ter ambas as versões, ele pode substituir as versões existentes, ou ele pode simplesmente não recuperar os itens que já existem no destino. Tá bom? Eu vou criar cópias para manter ambas as versões e vou clicar em avançar. Pronto. Agora ele tem aqui para nós um resumo do que ele vai fazer. O backup é desse dia, do dia 28 às 12h33, e ele vai recuperar os três arquivos que ele está selecionando. O destino de recuperação, as opções de recuperação e a configuração. Então vamos clicar agora em recuperar. Já está fazendo o andamento e assim que terminar nós vamos conferir para ver se os arquivos foram restaurados. Pronto, ele já terminou. Veja que ele mostra para nós aqui um status, né, lá, de concluído, o nome do arquivo, o tamanho dele. Então aqui está tudo ok. Vou clicar em fechar. E agora eu vou lá no minha unidade de armazenamento e vou fazer uma conferência para ver se está tudo ok. Vamos lá em dados. Vamos na pasta dados novamente. E aqui em compras que não tinha nada. Pronto, lá, vejam que os três arquivos já foram restaurados. Então é bem simples para fazer um backup e também para fazer a restauração. Agora eu vou mostrar o backup agendado, que ele é um pouquinho diferente. Tá? Ele tem algumas situações diferentes. Então vamos lá em agendamento de backup. Ele abre o assistente, aqui tem um ponto de partida onde ele dá algumas informações importantes. Então, ele precisa aqui, primeiramente, o que será incluído no backup, se é um servidor, se é o estado do sistema, arquivos, quando e com que frequência será realizado esse backup, ou seja, um agendamento, então eu posso fazer ele uma vez por dia, duas vezes por dia. E onde serão armazenados esses backups. Clicar em avançar, vou escolher aqui personalizar, isso aqui nós já vimos. Vou adicionar os itens que eu quero, vou pegar a mesma pasta, a pasta dados, vou pegar ela completa. Vou dar um OK, avançar. Aqui é um pouquinho diferente.
Aqui já é um pouco diferente. Ó. Ele pergunta com que frequência você deseja fazer o backup. Pode ser uma vez por dia ou mais de uma vez por dia. Então aqui eu estou selecionando 21 horas, mas eu posso fazer ele 2 vezes por dia. Vamos imaginar que eu quero fazer no horário de almoço dos meus funcionários e depois ao final do turno, quando não tem ninguém mais trabalhando na minha empresa. Então vamos imaginar aqui ó, que eu vou fazer meio-dia, o backup. Então vamos escolher aqui meio-dia. E também vamos fazer ele às 10 horas da noite. Então, esse foi um horário que, analisando a minha rede, analisando os meus dados, eu identifiquei que seria os 2 horários ideais. Clicar em avançar, onde eu desejo fazer esse armazenamento, eu posso fazer ele em disco rígido, dedicado exclusivamente para backups, que é o recomendado. Eu posso fazer ele em volume, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, ó, porque o desempenho do volume ele pode ser reduzido até em 200%, né? É muita coisa para nossa rede, tá bom? Isso pode causar um problema se você fizer a escolha errada. Ou fazer um backup em uma pasta da rede. Vou manter aqui o recomendado e vou clicar em avançar. Nessa janela, eu vou pedir para mostrar todos os discos disponíveis para fazer backup e ele mostra 2 volumes, a unidade E e a unidade F. Vejam que ele identificou que na unidade C já existe um sistema, né, os arquivos de sistema lá dentro, então ele não traz para nós, mas ele traz a unidade E e a unidade F. Então, muito cuidado aqui nessa escolha. A unidade E é a minha unidade de origem, então eu não posso fazer nela. Eu vou escolher aqui ó, a unidade F, que é a unidade onde eu coloquei dentro do meu servidor exclusivamente para isso. Vou selecionar ela e vou em OK. Vou selecionar ela aqui novamente e vou em avançar. Aqui um detalhe bastante importante, ele diz o seguinte, nesse tipo de backup agendado, ao concluir o assistente, os discos selecionados serão reformatados e todos os volumes e dados existentes no disco serão excluídos, para permitir que os usuários façam backups para proteção contra desastres e garantir a integridade do backup. Os discos serão dedicados ao armazenamento de backup e não estarão visíveis. Então é extremamente importante isso aqui. Tá? Ele faz isso para proteger os seus dados e garantir a integridade desses backups. Vamos dizer que sim. E vamos agora clicar em concluir. Agora ele vai fazer um resumo e vai fazer toda essa configuração. Então, ele primeiro vai formatar o disco, vai ativar ele e depois já vai fazer o agendamento. Vamos aguardar a finalização. Pronto, ele já terminou. O status é o seguinte: você concluiu com êxito o agendamento do backup. O primeiro backup agendado será feito às 28 de maio de 2020, 10 horas da noite. Tá bom? Então vou clicar aqui em fechar e agora é possível nós vermos aqui ó, que temos um próximo backup e não tinha isso aqui, né? O status dele está como agendado. Então quando chegar o dia 28 às 10 horas, ele vai fazer um novo backup e vai trazer aqui para a gente o status dele. Tá joia? Bom, é isso. Aqui do lado direito nós também podemos fazer uma definição das configurações de desempenho. A gente tem aqui o backup normal, que é o backup completo, o desempenho de backup mais rápido, que seria o backup incremental, ou um personalizar. Então são as duas formas que nós temos de criar o backup dentro do Windows Server 2016. Tá joia, pessoal? Então é isso. Um backup é um dos recursos mais importantes, não deixem de fazer. Lembrando que ele não é exclusivo, nós temos vários outros programas que fazem backup e eu aconselho vocês também, a curiosidade de vocês, a utilizar o Cobian Backup, que é um outro software de fazer backup tão bom quanto, na verdade, eu acredito que seja até um pouco melhor do que o próprio servidor aqui do Windows Server. Tá joia? Então fica aí uma dica para vocês. Se vocês quiserem aprender a trabalhar com o Cobian, quiserem que eu mostre para vocês, comente aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo. E se gostou, deixe um curtir, não deixe de compartilhar. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo, compartilhe para mais pessoas aprenderem a trabalhar com isso. E se você não é um inscrito ainda no canal, se inscreva para ajudar o crescimento também. Se você não é inscrito no nosso canal, demorou para se inscrever. Se inscreva, tá bom? Até a próxima. Tchau.